Glória a Deus, amém? Graça e paz a toda a amada igreja, amém? Noite de restauração. E todos que estão aqui estão desejosos por essa noite, para que o Senhor venha restaurar os nossos corações, a nossa vida espiritual. E eu creio que Deus irá falar muito conosco nessa noite, muito. Já tem falado, nós por muitas vezes falamos que Deus vai descer no lugar, Deus vai descer no ambiente, mas Deus ele já mora dentro de nós. Só basta nós entendermos que Ele está conosco e compreender que Ele quer constantemente falar aos nossos corações e simplesmente nós estarmos de ouvidos abertos, os corações abertos para que Ele possa falar conosco poderosamente. Amém? Glória a Deus. Aqueles que estão com as suas Bíblias, abram comigo Jeremias capítulo 20. Jeremias, capítulo 20. E nós vamos apenas do versículo 7 ao versículo 9, amém? Amém, glória a Deus. Todos acharam? Vamos para a leitura? Minha Bíblia aqui está dizendo a queixa de Jeremias. Versículo 7. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse meu coração, um fogo dentro de mim, e sou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. E esse fogo está dentro de mim, dentro de você, amém? Está dentro de nós. Deus, Ele quer falar algo conosco nessa noite especial. Glória a Deus. Irmãos, profeta Jeremias, né? Chamado muito novo para o ministério profético. Quando nós vamos ler o capítulo 1 de Jeremias, vai estar dizendo lá, né? Que ele se considerava muito novo, e alguns estudiosos, né, acreditam que o chamado profético dele aconteceu entre os 17 anos até os 20 e poucos anos, mais ou menos, né? Não tem como dar o afirmativo sobre isso, mas creem nessa palavra, a qual entre os 17 aos 20 e poucos anos ele foi chamado, né? E esse ministério profético durou mais ou menos de 40 a 50 anos. Um profeta chamado para pregar destruição, para pregar as coisas que Deus queria falar para aquele povo, um povo duro de serviço, coração longe de Deus. O contexto ali, né, do tempo de Jeremias era muito difícil até de entender, né? Deus mesmo, ele no capítulo 2, né, ele vai falar para o povo, né, através de Jeremias: vocês buscam a deuses falsos e olhem para as outras nações, eles cultuam deuses falsos e não trocam os deuses dele, mas vocês que adoram o Deus verdadeiro, vocês estão trocando o Deus verdadeiro. E é muito difícil até para nós entendermos o contexto que estava acontecendo naquele momento, né? Para nós termos um entendimento melhor, nós precisamos compreender que cerca de um século antes, o reino do norte, que era o reino de Israel, tinha ido já para o exílio babilônico, e Judá ainda permanecia ali firme nos caminhos do Senhor, mas com o tempo foi se entregando novamente à idolatria, à injustiça moral, à injustiça espiritual, onde até os profetas que eram levantados naquela nação
profetizavam mentiras, tanto que Deus vai dizer para eles, né? Vocês profetizam mentiras a meu respeito. Então, era nesse contexto a qual Deus estava levantando aquelas pessoas, levantando Jeremias e mais alguns contemporâneos daquela época, para mostrar para eles, vocês estão indo pelo caminho errado, vocês precisam voltar a adorar o Deus verdadeiro, vocês precisam adorar ao Deus grandioso. Mas a palavra de Jeremias, Deus já havia falado para ele que ele iria falar e eles muitas vezes não iriam escutar. E é nesse contexto que nós vemos aqui no capítulo 20, a qual nós lemos, a qual Jeremias, ele, no capítulo anterior, pega alguns líderes, algumas pessoas, leva para um lugar, ele compra um vaso no olheiro, quebra aquele vaso e fala, da mesma forma que eu quebrei esse vaso aqui, Deus irá fazer com a nação de Judá. E vocês irão para o exílio babilônico, vocês sofrerão e tudo mais. E aí chega nos últimos versículos do capítulo 19, ele volta para Jerusalém, onde havia o templo. Ele entra no templo, começa a profetizar a destruição de Judá. E ali, um homem chamado Pazur, né, um líder, ali no templo do Senhor, acaba prendendo Jeremias e colocando ele preso ali, tortura ele, bate nele e ele fica ali preso até o amanhecer. Então imagine o contexto do profeta Jeremias naquele meio, né? Vendo tudo aquilo, Deus mandando ele profetizar a destruição de Judá, mandando ele profetizar a destruição do reino de Judá, onde eles iriam passar por muitas situações, muitas coisas, e ainda assim, o povo não escutando a mensagem de Deus através de Jeremias, ele apanhando, sendo preso. Imagine a cabeça desse profeta, né? E aí é onde nós entramos no capítulo 20. E no versículo 7, né, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai começar a dizer sobre a queixa de Jeremias para Deus. E é engraçado que quando nós olhamos para essa queixa de Jeremias, nós vemos eu e você muitas vezes. Porque muitas vezes nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor está nos ordenando, mas as coisas não estão acontecendo como nós queríamos. Jeremias, desde o capítulo 1, vai ser chamado por Deus para profetizar, mas Deus nunca havia falado para ele que seria fácil. Quando nós olhamos lá no capítulo 1 de Jeremias, o Senhor vai dizer, né, a partir do versículo 9, que, olha o que o Senhor fez. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Aí você imagina assim, Deus tocando a boca de Jeremias, falando, agora o que você falar, você vai falar através de mim. Tudo que você falar é eu que estou mandando você falar. E aí fica muito lindo, né? Jeremias olhando aquilo e fala, nossa, agora eu vou ser usado por Deus, agora é 1000 maravilhas. Mas aí quando nós vamos para o versículo 17, Deus fala assim para Jeremias, e você prepare-se. 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 Vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. E aí nós basicamente olhamos só para as coisas boas que Deus disse no texto, né? Mas já começa no versículo 17, Deus falando assim, prepare-se. Prepare-se, porque não vai ser fácil. Eles vão vir contra você.
Eles vão vir contra a palavra que eu colocar na sua boca, e muitos não ouvirão. Irmãos, olhe para Jeremias, é a mesma coisa de uma igreja que está compromissada com a verdade bíblica nos dias de hoje. Muitas igrejas que estão compromissadas com a verdade bíblica, a qual pregam para que o povo se arrependa, que largue os seus pecados, que abandone as suas práticas pecaminosas, muitas vezes são taxados e perseguidos por essa palavra. Ou você, em alguma vez, algum dia na sua vida, nunca pregou para alguém sobre arrependimento e a pessoa não quis escutar e ainda debochou da sua cara. É a mensagem a qual Jeremias tinha. Mas o título até dessa mensagem, se vocês quiserem colocar aí, a Mel está lá, daqui a pouco ela vai me cobrar isso. O título dessa mensagem eu intitulei aqui O Preço do Chamado. Porque para ser chamado por Deus e por Cristo, há um preço a ser pago. Muitas vezes você vai falar aquilo que as pessoas não querem escutar. Muitas vezes você vai pregar para pessoas que não querem escutar aquela mensagem. Mas mesmo assim, a ordem do Senhor é: pregue a mensagem verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Essa mensagem, ao mesmo tempo que tem poder para salvar, ela no final de tudo vai ter o poder para julgar as pessoas. Sabe aquilo que você escutou e não deu ouvidos a quando eu falei com você? Era a mensagem que vinha Deus falando, era a mensagem que vinha de mim mesmo e você não escutou. E muitas vezes você vai pregar a mensagem, você vai pregar a verdade bíblica e as pessoas não vão querer escutar. E Jeremias estava passando por isso. Prepare-se, Jeremias, eles lutarão contra vocês. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. E por que será que a igreja verdadeira, a igreja que prega a mensagem bíblica, a verdade bíblica, continua com as suas portas abertas, mesmo o mundo estando um caos? É porque quem mantém a igreja com as portas abertas é o próprio Deus Altíssimo. Por mais que nós se esforçamos, por mais que Deus ele levante pessoas para se esforçar, para permanecer no caminho, se fosse com a força, com a nossa própria força, nós não conseguiríamos manter as portas abertas. Mas o Deus que está aqui é o Deus que permanece e concede essas portas abertas. Olha lá, nós estávamos domingo falando sobre a igreja perseguida. As pessoas, elas pregam a mensagem, né? Até foi interessante, eu não estava no momento aqui, eu estava no carro, mas eu estava vendo o culto, a mensagem do pastor aqui, né? E ele falando, agora vamos orar, mas nós vamos orar de um jeito diferente. Vai ficar todo mundo em silêncio, vocês se ajoelhem, ninguém pode falar nada, que vocês vão sentir na pele o que é ser uma igreja perseguida. Mas mesmo assim, mesmo naqueles lugares da igreja perseguida, o Senhor ainda se mantém firme com eles e as portas continuam, mesmo que fechadas, mas as pessoas adentrando aquelas portas e conhecendo a verdade de Jesus sobre a vida deles. É o Senhor que nos mantém. É o Senhor que mantém a igreja com as portas abertas. É o Espírito Santo que age no nosso meio, para que a mensagem de Cristo venha avançar cada vez mais. Mas, para aqueles que foram chamados, irmãos, por Cristo, há um preço a ser pago. Há um preço. Porque nós, muitas vezes, né, confundimos que o chamado de Deus para as nossas vidas, às vezes, quando nós fomos chamados, quando nós conhecemos a Cristo, e aí Ele entrega alguma coisa nas nossas mãos, nós falamos, nossa, agora é só vitória, né, como a música aí vai dizer, né? Só vitória agora. Nós entramos na casa do Senhor, aceitamos a Cristo, daqui a pouco nós estamos já mergulhados na presença do Senhor.
Aí o Senhor começa a nos chamar para fazer vários trabalhos para Ele, e a gente, nossa, agora é só vitória, é só vitória. Mas as lutas vêm, irmãos. As lutas vêm. É o preço de ser chamado por Cristo. Muitas vezes nós precisaremos fazer aquilo que nós não queríamos. Por muitas vezes nós iremos precisar deixar muitas coisas para trás, para que a vontade de Cristo venha a estabelecer sobre as nossas vidas. Ou será que ninguém aqui, alguma vez na vida, não precisou abandonar muitas coisas por Cristo? Eu estou falando para crentes, irmãos, não estou falando para ímpios. Eu estou falando para crentes verdadeiros, a qual o Senhor nos chamou para estar nessa peleja com Ele. Há um preço a ser pago. Há um preço. Não pense que esse preço é para salvação, porque salvação quem nos dá é Jesus. É obra exclusiva de Jesus na cruz do Calvário. Nós não merecíamos a salvação, mas todos aqueles que são chamados por Cristo abandonam muitas coisas e deixam muitas coisas para trás. É o preço de ser chamado. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós não fomos chamados nessa terra para ser bem-sucedidos, mas para fazer a vontade de Cristo sobre essa terra. Muitas vezes nós nos enganamos, começamos a nos enganar, achando que nós podemos fazer da nossa vida o que nós queremos. Mas, irmãos, compreenda que aquele que foi chamado não tem escolha. Jonas não teve escolha. Jonas não teve escolha, ou você prega ou você prega. Ah, mas eu vou fugir, então você foge, que até a baleia vai te pegar e vai te jogar de novo para Nínive. Você vai pregar. Chamado não tem escolha. E eu imagino aqui Jeremias nesse contexto sofrendo. Jeremias aqui nesse contexto que apanhou, foi açoitado, ficou preso uma noite toda. E ainda depois que é solto, precisa proferir uma palavra dura para aquela pessoa que tinha prendido ele. Mas Jeremias, ele sabia o Deus que ele servia. E por mais que nós vamos ver a queixa dele para Deus, no capítulo 20, ele sabia o Deus que ele servia, porque quando Deus mandava ele falar, ele falava. Ele falava. Sabe, irmãos, existem coisas que Deus pede para nós falar, e às vezes nós nos calamos e Deus ele começa a nos cobrar. E entenda, irmãos, que Jesus mesmo, em um dos seus evangelhos, ele vai dizer que ele não veio trazer a paz para esse mundo, mas a espada. E sabe, irmãos, quando nós pregamos a verdade bíblica, muitas vezes há divisão até na nossa família. Jesus disse isso. Eu vim para trazer a espada, para que o filho fique contra o seu pai. Porque o evangelho muitas vezes não agrada as pessoas que estão aí no mundo. E nem é para agradar. O evangelho verdadeiro não é para agradar pessoas, mas para confrontar os corações dos pecadores. O evangelho verdadeiro não é para trazer as boas notícias, mas boas notícias de carro, bens materiais ou prosperidade. Isso Deus pode dar, mas a verdade bíblica é de confrontar o meu e o seu coração e falar: você não pode nada sem Deus, você não consegue nada sem Deus, por isso você precisa estar sendo transformado constantemente por essa palavra do Senhor. É confronto diário, é confronto diário. É você chegar no seu quarto e não saber o que você tem que falar para Deus, mas você colocar as suas petições diante de Deus e falar: Deus, hoje eu errei, mas eu estou aqui para ser perdoado por Ti. É você entender que sem Deus você não é nada. O evangelho verdadeiro não é para amaciar o seu ego, irmãos. O evangelho verdadeiro não é para amaciar o seu
pecado a qual você está. O evangelho verdadeiro é confronto diário da nossa carne com o Espírito. É confronto diário. Ah, então quer dizer que você não é confrontado? Eu sou confrontado todos os dias, irmãos. Assim como eu e você somos confrontados todo dia por Deus. Não quer ter confronto? Você escolheu a mensagem errada. Porque lá no mundo você não vai ter confronto mesmo. Em outras religiões aí, confronto nenhum. Vai lá no candomblé. Vai lá no candomblé e vê se tem confronto lá. Lá é venha como está e continue como você está, mesmo assim. Procure outras religiões, todas elas vão falar a mesma coisa. Mas só Cristo Jesus confronta o meu e o seu coração e fale, você precisa mudar. E se você está aqui, você entende essa mensagem. Você entende essa mensagem. Mas irmãos, entenda. Há um preço por ser chamado por Cristo. Jeremias estava vivendo isso. Jeremias, ele estava vivendo um confronto na sua vida. Um confronto que, por muitas vezes, pega o meu e o seu coração. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou pregando a mensagem correta? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus está pedindo para fazer? Porque eu não estou vendo nada acontecer. Jeremias também não estava vendo nada acontecer, mas mesmo assim ele continuava a pregar. Ele continuava, mesmo não vendo a transformação acontecer. Então no versículo 7 do capítulo 20, irmãos, ele já começa, né? Senhor, tu me enganastes e eu fui enganado. Era como se ele estivesse dizendo para Deus, Senhor, você me enganou. Eu fui chamado, Senhor, eu estou pregando o que você está pedindo para eu pregar. Mas aonde que eu vou, eu sou rejeitado. Aonde que eu vou, aonde que eu prego, até os da minha família vêm contra mim. Quantas vezes você já pregou para alguém da sua família e você foi confrontado? Ah, essa mensagem é muito dura, você é muito religioso. Quantas vezes você já pregou para alguém da sua família e as pessoas disseram isso para você? É o preço de ser chamado. É o preço de ser chamado por Cristo. Sabe, irmãos? Tem festas até que não te chamam mais, porque é o preço de ser chamado por Cristo. Tem pessoas que não te chamam nem para você ir na casa deles mais, é o preço de ser chamado por Cristo. Tem pessoas que nem querem mais falar com você, é o preço de ser chamado por Cristo. Há um preço a ser pago, irmãos, há um preço. E aí ele vai continuar a queixa dele, né? Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. A mensagem de Cristo. Porque muitas vezes nós queremos vir à casa do Senhor e escutar bênçãos e mais bênçãos. Nós queremos escutar coisas que vai inflar o nosso ego, que vai amaciar o nosso coração. Mas de repente, quando nós viemos aqui, Deus fala no nosso profundo e você precisa mudar. Mas se você é um verdadeiro cristão, você sai daqui falando, Deus quer que eu mude e eu vou mudar. Mas se você já se entregou ao pecado, você sai por essas portas e nem sabe mais o que está sendo pregado. É o preço de ser chamado. Talvez se estivesse pregando aqui, pastor, que hoje você receberia um carro aqui, uma casa, essa igreja estaria lotada.
Mas que bom que nós estamos prevalecendo no evangelho verdadeiro. Porque aqui há os remanescentes de Cristo Jesus. Os remanescentes que não se contentam com mensagens que vão inflar o nosso ego, amaciar a nossa carne, mas aquelas pessoas que querem ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus, estão sendo conduzidas por esse Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, porque sabem que no final de tudo irão encontrar um Deus poderoso e verdadeiro. Aqui há remanescentes do Senhor. E se você está aqui, você é um remanescente. Se você está aqui, você é um remanescente do Senhor. Porque você está escutando a verdade, você está dando ouvidos para a verdade. Mas Jeremias estava passando pelo momento ruim. E quantos de nós passamos por momentos ruins? Aonde nós pensamos em desistir de tudo. Creio que se a gente for fazer uma filinha aqui, né, para falar, eu queria desistir em tal dia, tal, eu acho que nós iríamos fazer uma fila aqui e ia começar a contar, né? Não, aquele dia eu queria desistir, aquele dia eu queria voltar para trás, aquele dia eu queria largar tudo. É o que Jeremias estava vivendo. É o que Jeremias estava vivendo e creio que na mente dele, usa outro, Senhor. Pode usar outro. Eu não aguento mais, eu prego a verdade. Eu estou falando o que o Senhor está me dizendo para falar, mas eu não vejo mudança nenhuma, então chama outro. Mas Jeremias não conseguiu. Jeremias não conseguiu, irmãos, porque não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu e você não tem como mais voltar para trás, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos chamou e não tem mais como nós voltar, porque Ele nos chamou e é Ele que está nos sustentando de pé. É Ele que a cada dia e a cada manhã faz nos levantar para que nós venhamos começar mais um dia na presença dEle. É Ele que nos faz vir a essa casa de oração para escutar a sua mensagem e assim darmos glória a Deus, porque Ele está na casa, Ele está nos sustentando. É Ele que está nesse lugar. É Ele que está na direção da nossa vida, é Ele que conduz a nossa vida. E como Jeremias, que no momento difícil falou: Senhor, eu não quero mais. No versículo 9 ele vai dizer: mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo e já não posso mais. Já não posso mais. Sabe, irmãos, eu faço um desafio para você. Nos tempos que você estiver questionando o que está acontecendo na sua vida, o que você está fazendo para Deus, entre na presença do Deus e fala: eu vou desistir de tudo. É algo inexplicável, irmãos, porque o Senhor não deixa mais nós voltarmos para trás. Toda vez que nós falamos, nós iremos desistir, eu não vou, não quero mais, Senhor. Toda vez que você fecha a sua porta e começa a falar com Deus de uma forma sincera e verdadeira, aonde você derrama o seu coração para o Senhor começa a falar no seu coração: eu que te chamei. Toda vez que você pensa em desistir, não é porque você que voltou a ter uma estaca, ter um negócio assim na sua mente, não é você. É o Espírito Santo que habita em mim e em você. É o Espírito Santo que está no meu e no seu coração. E constantemente, quando nós pensamos em desistir, Ele está ali para falar: eu que te chamei.
É eu que te chamei. É eu que te chamei. O Senhor, irmãos, o Senhor, aquele que nos chamou, é o mesmo que está dentro de nós, nos levantando a cada dia, para que nós venhamos fazer a vontade dele sobre essa terra. E toda vez que nós falamos, Senhor, iremos desistir, é aí que ele vem com o seu Santo Espírito em nossas vidas. É aí que um fogo começa a arder no meu e no seu coração. E a gente entende que nós não temos mais volta. E é aí que nós entendemos que nós não conseguimos mais voltar atrás, porque nós fomos achados por Ele. Nós fomos encontrados pelo Senhor. Nós fomos chamados pelo um Deus Todo-Poderoso. E toda vez que nós pensamos em desistir, Ele está ali. Ele está ali. Jeremias até tentou, mas havia algo dentro dele que não deixava ele desistir. É a mesma coisa que está em mim e em você, e não vai deixar nós desistir, porque Ele preza pela minha e pela sua vida. Ele comprou a nossa vida com o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Ele não desistirá de nós, porque Ele não desiste de mim e de você. Ele quer que nós venhamos avançar, Ele quer que nós venhamos olhar para Ele, continuar nessa jornada, porque Ele que está conosco, mesmo que o chamado exija tudo de nós. Mesmo que nada na nossa vida venha a dar certo, mas o Senhor está ali conosco. Mesmo que você pregue a mensagem e ninguém escute, o Senhor está contente com você, porque você está dizendo o que vem do Senhor e não com o que o mundo quer escutar. O Senhor está alegre com uma igreja que está comprometida com a sua palavra, que está comprometida em buscar mais de Deus e não buscar mais as coisas do mundo. Porque o Senhor é que vai resgatar essa igreja. Não tem mais volta. Fique com isso no seu coração. Não tem mais volta. E não ache que você vai fazer que nem Jonas, desistir de tudo, fugir. Deus vai lá te alcançar. Deus vai te buscar. Não pense que você pode fugir da presença de Deus, que aonde você for, Deus vai estar com você. Não é assim que Salmo 139 vai dizer? Para onde eu poderia escapar da sua presença, Senhor? Para onde eu poderia escapar do teu Santo Espírito? Se eu subir os céus, lá estás. Se eu fazer a minha cama no Sheol, lá também estás. Aonde você for, a presença do Senhor estará com você. Só quem conhece essa presença, irmão, sabe. Só quem conhece esse lugar sabe o que é estar na presença de Deus. De repente tudo está dando mal, irmãos. De repente tudo está dando tudo muito mal. Mas você entra no seu quarto e você está simplesmente olhando para o nada. E de repente o Senhor começa a falar no seu coração, é o Senhor zelando pela sua vida. De repente você entra num culto onde não está acontecendo nada, mas você começa a chorar, é o Senhor falando no seu coração, porque Ele zela pela sua vida. De repente, irmãos, você está triste, abatido, e uma pessoa chega, até uma criança chega para falar com você, e você fala, é Deus falando comigo, porque o Senhor usou essa criança para falar. Não tem mais volta. Não tem mais volta. E por mais que você queira voltar, o Senhor vai atrás de você. Eu estava uns dias atrás, há um tempo atrás, vendo um podcast e
esqueci até o nome do pastor. E ele estava desviado. Ele estava desviado, não queria mais saber de igreja. Para ninguém saber o que ele ia fazer, ele pegou um carro, foi para uma cidade do interior, foi para uma balada lá. E aí ele está dançando na balada, agora eu vou desviar, agora eu vou largar de mão, não quero mais ser pastor, não quero seguir mais a Cristo também, não quero mais nada. E lá naquele lugar, longe de casa, o Senhor usou um bêbado para falar para ele: você tem chamado e você é meu. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá na sua igreja, onde você deixou de fazer o que você deveria fazer. O Senhor vai atrás de você. O Senhor vai. Ah, irmãos, eu não sei se vocês entenderam essa mensagem. Mas o que o Senhor está dizendo para nós hoje, nessa noite, é: por mais que você tente desistir de tudo, por mais que você tente abandonar a sua vida com Deus, por mais que você tente largar os seus ministérios, por mais que você tente abandonar as coisas, Ele continua ali. Ele continua no meu e no seu coração, queimando no meu e seu coração e falando: você é meu e você é minha. Você não foi chamado por qualquer pessoa, você foi chamado pelo próprio Deus. Você foi chamado pelo próprio Deus. E não é porque eu estou falando, mas é porque o Senhor está testificando essa palavra no seu coração. Porque se fosse meramente as minhas palavras, não ia fazer efeito. Mas o Espírito Santo testifica hoje no meio e no seu coração: você é minha e você é meu. O chamado continua aí. Há um preço, irmãos. Há um preço. Há um preço. Talvez no meio do caminho nós acabamos desistindo de muitas coisas, mas o Senhor está disponível. O Senhor está disponível, está nesse ambiente, querendo que nós venhamos se entregar verdadeiramente a Ele. Queria estar chamando o pastor Marcos aqui. Estar aí passando para ele para fazer a oração. Amém?